Que bom estarmos juntos mais uma vez para o programa desta semana. E como vocês já podem perceber aqui pelo banner que temos no fundo, que vamos dar continuidade a esse resgate da Diocese de Apucarana que estamos fazendo. Nossa Diocese está celebrando seus 50 anos de vida e nós estamos em busca de pessoas que vivenciaram isso. Então não vão contar do que ouviram falar e sim daquilo que viveram. E hoje, com uma imensa alegria, estamos aqui na casa do Padre Egídio de Vide, ele que agora em dezembro vai completar 90 anos. Eu acho que ao longo dos nossos 10 anos do Semente de Esperança, é o convidado que viveu por mais tempo. Então, Padre Egídio, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por nos receber aqui na sua casa. Prazer meu de poder dizer alguma coisa, mas só no limite da minha possibilidade, porque ficando velho se esquece muita coisa. Mas as coisas se esquecem, mas o que o senhor lembra é uma grande riqueza para nós. Como eu estava olhando aqui na ficha, padre, o senhor é nascido na Itália. Em que região da Itália o senhor nasceu? Região de Treviso, norte de Veneza. Eu nasci a 8 quilômetros da cidade, lugar de camponês, de trabalho, da roça. Um lugar muito bonito lá na Itália e que o senhor foi ordenado em Milão, como eu comentava. Se foi na bela Catedral de Duomo de Milão que foi a sua ordenação? Na verdade, o problema é o seguinte. Eu era um bom menino, me mandaram estudar no seminário. Depois de 4 anos de seminário, eu não gostei. Voltei para casa. Veio a guerra. Certo. E aí, durante a guerra, continuei os estudos. Depois, terminados os estudos, frequentava a faculdade. Fui no trem que me levava de Treviso para Padova, onde era a faculdade, que encontrei um padre com barbinha, e esse padre vinha para o Brasil, missionário. Aquela ideia de missionário me veio na cabeça várias vezes, até que decidi de entrar no seminário de Milão, das missões exteriores. Sim. Depois de 5 anos, fui ordenado na igreja grande, bonita, que se chama Duomo de Milano. Ai, que coisa linda! Éramos 114, 14 missionários e 100 diocesanos. Depois de 1 ano, que eu fiquei dando aula no seminário das missões, fui mandado para o Brasil. Com 1 ano de ordenação, o senhor já veio para o Brasil, então? Depois de 1 ano. Eu fui ordenado praticamente em 53. Em 54, com 30 anos, eu vim no Brasil. Então, praticamente 60 anos de Brasil já, Padre Egídio? Já. E quando o senhor veio para o Brasil, qual a primeira cidade que o senhor veio? Macapá, é o interior, mas agora, lá fiquei muito doente. Peguei 3 doenças de uma vez. Malária, pneumonia dupla e ameba. Me salvei por um tempo, mas fiquei muito enfraquecido. Eu pedi ao superior que me trocasse de lugar. E ele me mandou em Assis, estado de São Paulo, para fazer professor no colégio e no seminário. Lecionava matemática e desenho. Nos últimos anos, em 59, em 60, 62, já era também ecônomo e vice-diretor do colégio. Certo. Imagina um italiano ali, europeu, vir para Macapá praticamente na selva, como é bem sem se desbravar muito. Então, daí, acabar contraindo esse tipo de doenças, mas aí já vindo para o estado de São Paulo, embora não um lugar tão desenvolvido, mas já tinha uma estrutura melhor, com certeza. Deixa que eu conte essa história. Um dia, era véspera de Natal, faria poucos dias que tinha chegado, não falava nada de português. O bispo me faz,
Egídio, vai confessar lá na catedral. Falei, mas eu não entendo nada, não sei falar. Falei, você é padre, não é? Sou. Você pode perdoar? Posso. Então perdoa todo mundo. Aí quem se confessou, se soubesse que o Padre Negro entendeu o idioma, ia ficar mais tranquilo, Padre Egídio. Toda pessoa que vinha lá, eu dizia, seja um bom cristão, reze bastante. Só falava isso para todos. Não, isso são histórias que nós estamos lembrando, né? E o senhor comentava comigo também que no seu tempo da linha Assis, que algumas pessoas que se desenvolveram bem aqui na diocese foram alunos seus, como o caso de Dom João Braz de Avis. Quem mais que deixou a sua história na diocese, mas que foi aluno lá em Assis? Olha, o Bobrov, que eu lembro o nome dele, que tinha aquele posto lá na entrada de Londrina. E aqui o Dr. Pagani. Certo. Outro dia ele veio visitar-me com uma fotografia onde eu estava de batina, né, porque naquele tempo usava batina, e ele era um dos 30 jovens na formatura. Eu era o paraninfo, porque, a senhora sabe, professor de matemática é sempre o preferido dos alunos. Ele veio aqui me trazer, mostrar a fotografia. Foi muito bonito, sabe? Que bom rever a história. Bom, e depois de tudo isso, Padre Egídio, quando foi que o senhor chegou aqui na Diocese de Apucarana? Aconteceu que estavam com ideia de mudar, tirar, fechar o colégio, o seminário, porque não tinha padre bastante. E o reitor da casa, que era aquele que eu encontrei no trem aquela vez famosa, antes de entrar no seminário, ele foi meu superior. Ele me disse, Egídio, você gostaria de ir em Apucarana, que tem uma diocese nova, o bispo não tem padres? Eu vou, falei. Eu vim. Vim em fevereiro, aí ele depois pedi uma licença, fui na Itália visitar a família e voltei em julho. Fui morar com o Padre Francisco. E desde então era pároco da catedral. Certo. E desde essa época que o senhor veio para cá, permaneceu aqui na diocese? Eu sou missionário. Salvo algumas viagens aí visitando a família, permaneceu aqui. Sou missionário. Essa é a verdadeira essência do missionário, né, Padre Egídio? Então, naquele tempo, o pároco ganhava 30 cruzeiros por mês. Não, 60 cruzeiros por mês. E o vicário, como eu, por exemplo, ganhava 30 cruzeiros por mês. Dava para comer, tomar alguma cerveja. Bom, Padre Egídio, o senhor contando essa história aí, veio lá da Itália, passou por Macapá, passou pelo Seminário de Assis no estado de São Paulo, cidades mais velhas aqui que Apucarana. E aí, qual foi a impressão quando chegou aqui nesse lugar, numa diocese recém-formada? O que o senhor encontrou aqui quando chegou? Bom, encontrei o bispo que fez assim, é Deus que te manda. Os padres, com o Padre Francisco, nós íamos bem de acordo lá na catedral, mas foi lá que comecei a fazer essa droga aí, que se chama presépio, só que ele era outro tipo, mas fui lá até que Dom Romeu me disse, Egídio, eu gostaria que você tivesse uma paróquia. Certo. Eu quero abrir uma paróquia do lado da estrada que vai para Maringá, dedicada a Cristo Profeta. E eu topei, estou aqui. E quanto tempo o senhor ficou na paróquia Cristo Profeta? Até terminar 80 anos. Então, praticamente, dentro da Diocese de Apucarana, a única paróquia que o senhor foi pároco foi a Cristo Profeta? Eu fui aqui, fui no São Benedito, junto com esta, e São Domingos.
Muito tempo de trabalho, vocês vejam como que é gostoso o resgate com uma pessoa, cada um tem a sua história, a sua riqueza a partilhar conosco. É claro que essa conversa com o Padre Egídio, nós queremos ainda aprofundar muito mais agora para entender o que ele tem a nos contar desses anos todos aqui na Diocese de Apucarana. Uma diocese que começou em 1965, até o ano de 2015, ao celebrar o seu jubileu, e alguém que está presente nela desde o seu início. Convido vocês a ficarem conosco, porque nós temos muito mais pela frente ainda hoje. Voltando com o nosso programa, e hoje nesse resgate que estamos fazendo da história da Diocese de Apucarana, temos a alegria de entrevistar o Padre Egídio, que está aqui desde o nascimento dessa diocese. Bom, Padre Egídio, agora a gente queria falar um pouquinho dos bispos. Como é que era o Dom Romeu Alberti, especialmente no início da diocese, assim, a disposição, o entusiasmo dele? Como que era o Dom Romeu? Dom Romeu era muito simples. Um dia, eu lembro, veio almoçar em casa e caiu um pedaço de gelo no chão. Não deixou nem eu chegar perto, ele já pegou o gelo com a mão, eu pus no copo e continuou. Era simples, sabe? Um dia voltávamos de uma reunião em Borasópolis, chovia, a estrada não era asfaltada. Numa subida, voltando para casa, o meu Fusquinha do Romeu estava comigo. O meu Fusquinha encostou no barranco e acabou de subir. Aí, fazer o quê? Quando veio um jipe, primeiro do Romeu quis empurrar, se sujou tudo à toa, porque não tem jeito de empurrar para cima. Quando veio um jipe, mandei ele em cima do jipão e fui levado para a primeira cidadinha lá que tem. Depois de 15 minutos, chegou um jipe de volta com uma corda do Romeu, mandou buscar para dizer o espírito ele era muito bom com os padres, muito preocupado, procurava ajudar o mais possível. Agora, padres eram poucos. E então, a luta era grande. Padre Egídio, quando o senhor chegou aqui, como está desde o início da diocese, quantos padres tinham aqui? Fora os religiosos, que estavam em várias paróquias, de diocesano mesmo, tinha Padre Francisco, um outro padre que não lembro o nome dele, eles disseram que tinha outro, e o Padre Peron, que veio com Dom Romeu. Esse Padre Peron já faleceu, ele era praticamente o vigário-geral da diocese. Só isso. E aí o senhor e o Padre Francisco Taboni, desde aquela época, permaneceram até hoje na diocese? Ah, nós estamos aqui, ferro velho. Com a graça de Deus e com muita história para nos contar. Padre Egídio, aquela época que chegaram, eu imagino que visitar de uma cidade a outra aqui ainda nem... Quase que não tinha muito asfalto ainda, era tudo estrada de terra. Não tinha nada de asfalto. Amassaram muito barro por aqui? Bastante. Poeira e barro. Mas aquilo era comum. Os padres já tinham bastante ânimo de enfrentar. Agora, Dom Romeu queria fazer reuniões diocesanas nas paróquias. Certo. Agora, hoje, temos nosso centro aqui, as reuniões são todas aqui. Porque naqueles tempos, Dom Romeu achava que era bom, mas eu discutia isso. Por quê? Fazia a reunião em Ivaiporã, e o pessoal que morava no fundo do outro lado da Itaguajé tinha 200 quilômetros a fazer. Então, depois, com Dom Domingo, a coisa mudou e se vieram fazer a reunião aqui, porque é central, né? Exatamente. E já falando em central e aqui na diocese, o senhor se lembra a construção da catedral? Quanto tempo que o senhor estava aqui que começou esse trabalho? E vamos falar um pouquinho agora da linda catedral de Nossa Senhora de Lourdes. Quando eu vim já estava pronta. Já estava pronta? É. Só
essa pintura aí, que eu mandei fazer por ordem de Dom Romeu, ainda já era ele pároco. Eu só lembro isso, que aquela pintura aí, do Romeu que quis, 150 pessoas pintadas, anjos, etc. Ele quis representar embaixo de Nossa Senhora, o Padre Perón, que era o vigário-geral. Depois, a nossa cara, mas não somos muito parecidos, não. Mas, em todo caso, aquilo foi obra do pintor Henrique. Custou para nós um carro DKV 0 quilômetros. Eu, na catedral, por ordem de Dom Romeu, fiz a porta redonda. Eu fiz porque teve que fazer ninguém sabia, tinha coragem de se meter e fazer um arco duplo. Certo. Arco no sentido direita-esquerda e arco no sentido de alto para baixo. Isso foi feito com a porta nova que Dom Romeu mandou fazer grossa para poder carregar o desenho escrito, como é que se diz? Plastificado, né, de material não é bronze, é de cobre mesmo. De cobre, certo. Em ressalte, não sei como se chama. Em alto relevo ali. Em alto relevo. Certo. A figura até agora não chegou. Não chegou ainda, todos esses anos. Está lá com a madeira grossa pronta para receber, mas até agora não veio. Quem sabe um dia, né? Quem sabe agora por conta do jubileu. Nós vamos falar com a equipe de organização do jubileu aí. Olha que boa ocasião. Dom Romeu pensava fazer isso aí, mas não saiu. Mas quando o senhor nos falava dessa pintura, eu gostaria de conversar mais um pouco sobre ela, que é o que realmente chama atenção na parte interna da catedral. Todas as grandes celebrações com aquele presbitério enorme, todos os presbíteros. Aquele presbitério, a senhora deve saber uma coisa. Eu fiquei louco da vida, porque Dom Romeu me pediu de fazer o lugar do bispo, mas ressaltado fora da parede. Certo. Então teve que fazer aquela armação fina assim, de 8 centímetros, com a curva em cima. Preparar aquilo lá foi um sofrimento, mas saiu. Mas valeu a pena. Está lá até hoje, viu? Tá Como lá, ficou bem tá feito, Padre Egídio. E iluminado também. E depois os vários lugares. E a coisa mais difícil para fazer aqueles degraus foi justamente fazer degraus elevados, entende? Como se fossem suspensos. Certo. Foi difícil fazer isso aí. Os pedreiros não tinham coragem de se meter, e aí eu tinha um pouco de matemática, um pouco de desenho também, aprontei. Olha só, gente, o que é História Viva, buscando até os detalhes dentro da Catedral Nossa Senhora de Lourdes da Diocese de Apucarana, e teve aí a mãozinha e a inspiração do Padre Egídio. Mas com relação a essa pintura, foi sua ideia passada para o pintor ou foi de Dom Romeu de fazer essas... Dom Romeu falou para o pintor todos os pormenores. Certo. A igreja triunfante, a igreja que está no céu, a igreja purgante e a igreja dos fiéis. São três. As três igrejas complementam todo esse desenho. Que se no Cristo Deus. E quando o senhor disse que ele tentou retratar alguns rostos aí nessa pintura, o rosto do Dom Romeu também ficou retratado em algum? O rosto dele saiu até bem. O nosso não saiu tão bem. Não, mas qual que é o personagem que teve o rosto do Dom Romeu aí? Eu não sei qual é, porque não? Está escondido aqui. Ah, certo. Este aqui seria de Dom Romeu, que se vê. Depois tem a do Perón e a minha. Certo. A do Padre Francisco, não sei se está lá também.
Ele sempre menciona o Padre Francisco, que ele está conosco aqui, inclusive ele vai ser o entrevistado depois na sequência. Mas que interessante que eu já vi tantas vezes esse quadro, nós gravamos já na Catedral diversas vezes, vemos esse desenho e hoje estamos sabendo quem foi que conseguiu o pintor para realizá-lo. Bom, Padre Egídio, agora falar um pouco do Dom Romeu, que teve a missão de, vamos dizer assim, fazer o alicerce dessa diocese, começar todas as edificações, mas que também não ficou por tanto tempo, na sequência veio Dom Domingos. Como é que foi para vocês essa transição de bispo, quando saiu Dom Romeu e chegou o Dom Domingos? Foi boa, porque naqueles tempos havia... Depois do Concílio Vaticano II, os padres já bem animados, mais alegres. Quando Dom Domingos chegou, encontrou uma diocese viva, uma diocese alegre, os padres unidos, brincalhões, especialmente alguns deles. Uns deles agora faleceram, né? Mas foi uma mudança muito boa, muito fácil de ser percebida e aceita pelos padres. Pelo menos é o que eu penso. Quer dizer que o Dom Romeu já tinha deixado, vamos dizer, a casa arrumada, então, para o sucessor dele. A coisa mais difícil com o Dom Romeu foi a querer obter que todas as paróquias fossem cadastradas perante o governo em nome da Diocese de Apucarana. Que eram todas da Diocese de Londrina, o Zacarizinho, por aí. E esse trabalho foi muito duro. Não sei se terminou, porque ainda tem escrituras aí para ser reguladas, que o pessoal não se incomoda. Os padres são, às vezes, um pouco relaxados nessas coisas. Dá para perceber pelo seu perfil que o senhor é muito organizado e gosta de tudo certo. Incomoda ao senhor essa situação de saber que ainda tem alguma paróquia irregular? Não, as paróquias estão todas registradas, está tudo em ordem. Uma ou outra bem recebida em doação, às vezes ficam lá, mas está tudo bem. Ó. Depois, agora tem um secretário só para isso, leigo, tem como é que se chama? Acesso, advogado só para essas coisas. Agora está organizada. Só falta a cúria. A gente vê lá, um pedacinho aqui, um pedacinho lá, está tudo... Está acomodada, mas a cúria nós estamos faltando. Ai, olha o alerta do Padre Egídio, hein? Viveu 50 anos na diocese, ela se preparando para celebrar o seu jubileu, ele acha que ainda tem alguma coisa incompleta. Então, às vezes, fica a dica para os padres mais jovens na diocese para tomarem as providências se forem necessárias. Quando eu comecei a conversa com ele, ele falou, talvez eu não vá me lembrar muita coisa, eu esqueci muito, mas estão vendo que a memória dele, com a graça de Deus, ainda está muito e muito viva e vai dar para a gente continuar nesse bate-papo a seguir. Voltando com o nosso programa e hoje aqui com esse convidado tão especial, o Padre Egídio, já vamos retomando com mais alguns conselhos dele, porque é isso que nós aqui viemos, conhecer a história de alguém prestes a fazer 90 anos e com uma rica história de vida aqui na nossa diocese. Então vamos ver agora o que mais temos para falar com ele hoje. Gostaria de fazer uma observação. Sim. Eu sou padre velho, talvez os padres não dêem muita bola. Se tivesse mais devoção para o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Porque a gente nota pouco respeito das pessoas entrando na igreja, como se o Cristo não estivesse. No final, a igreja existe porque existe o Cristo que nos salvou, um Cristo que nos guia, que nos mantém, um Cristo que é junto com o Pai e o Espírito Santo, e nós tiramos o Cristo do centro da igreja, colocamos nos lados da igreja. Isso eu reclamo. Eu gostei os seminaristas, outro dia me receberam com um sorriso desse tamanho. Então, Padre Egídio, o senhor está contente? Contente por quê? Porque o Papa disse que o Santíssimo Sacramento
a Eucaristia, né? O sacrário deve estar no presbitério, ou seja, no centro da igreja. É o que eu sempre falei, até para Dom Celso, sempre falei, se o povo não se encontra com Cristo, com quem vai se encontrar? É verdade. Entre si? Transformar a igreja num salão de festas? Não falando de palhaçada, de música, de teatro, de coisas assim? Desculpe essa palavra feia, palhaçada, mas eu acho que a igreja merece um respeito porque é a casa de Deus. Tem que ser amada, respeitada, a casa de todos, onde a gente se encontra com Deus. Se acredita que Deus existe... Eu acho que o senhor tem todo esse direito de falar, todos esses anos na diocese, uma vivência sacerdotal de mais de 50 anos, conhecendo diversos formatos de igreja, mas que é muito interessante mesmo, Padre Egídio. Quando a pessoa entra numa igreja onde ela não a conhece, ela vai buscar primeiro pelo sacrário para a oração. E muitas vezes ela está realmente escondida. Está escondida. Eu não faz muito tempo, foi na Catedral de Cornélio Procópio que aconteceu isso. Eu entrei lá na igreja e queria encontrar a Capela do Santíssimo. Vou falar para o senhor que eu tive que fazer uma busca grande para encontrar, porque estava muito bem escondida. Tinha imagens de Nossa Senhora de Fátima de um lado, tinha outros santos, e a capela em si muito bem reservada. Então é também mais um alerta aí para nós tocarmos. Mas ainda nessa ideia do resgate, nós falamos do Dom Romeu, falamos do Dom Domingos, aí depois em 2005 o senhor recebeu um conterrâneo seu, assumiu a nossa diocese. Por serem dois italianos, a convivência, podemos dizer que foi um pouco melhor com a vinda do Dom Luiz Vincenzo Bernetti? Eu ia de acordo com ele, eu ia sempre ajudá-lo lá nas coisas, na horta dele. Ele veio visitar a minha casa, gostou das árvores, da verdura, da fruta. Ele gostava muito disso. Quando tinha problema com as suas coisas lá de instrumento, me chamava para consertar, para ajudar. Quando o Luiz me achei muito bem. Aí ele permaneceu somente 5 anos aqui na nossa diocese, e depois veio Dom Celso, um bispo um pouco mais jovem, assim já mais atualizado com essa comunicação toda. O senhor sentiu essa mudança ou já está tão habituado com as transições que aconteceram? Eu não senti muita mudança porque eu continuei o meu trabalho de chanceler por 2 anos. Certo. Com o Dom Celso. Não sei lá, um pouco de mudança teve. Dom Celso, acho que ele é um bispo paternal, que gosta muito de ajudar, ele quer muito bem as pessoas, e às vezes isso pode criar para ele dificuldades. Ele está sofrendo muito por isso. Dom Celso é um bispo muito bom, ele foi muito bom demais. Certo. É o jeito de cada um, cada pessoa tem a sua personalidade, e também com relação à missão que desenvolve na igreja, cada um tem o seu jeito de realizá-la. Bom, Padre Egídio, o senhor, então, agora voltando a falar dos seus trabalhos aqui na diocese, além de ter permanecido todo esse tempo na paróquia Cristo Profeta, também o senhor foi o primeiro das finanças. Eu disse o nome de ecônomo, mas o senhor me falou que era outro nome que tinha na ocasião. Eu fiquei 5 anos como ecônomo. 5 anos como ecônomo. Depois veio um leigo, um contador. E eu continuei depois com Dom Domingos como chanceler. Fiquei chanceler quando o Paulinho era vigário-geral também, né? Você era vigário-geral, né? Com Dom Luiz, e continuei mais 2 anos com Dom Celso. Então, o senhor foi chanceler da diocese
com o Dom Romeu Bispo, com o Dom Domingos Bispo, o Dom Luiz Bispo e o Dom Celso Bispo? Celso Bispo, eu que recebi os 3. Será que na Diocese de Apucarana tem mais algum outro sacerdote que também conseguiu acumular algum cargo que envolveu os 4 episcopados? Sempre presidente. Padre Francisco também? Padre Francisco. Depois nós vamos conversar com ele e descobrir que cargo que ele ocupou, então. Bom, Padre Egídio, antes de quando cheguei aqui na sua casa, o que me chamou bastante a atenção foi um presépio que o senhor construiu. Então, além de ser um padre missionário, com essa condição de ajudar na diocese, de ter sido chanceler, fazer de certa forma esse entrosamento, representar muitas vezes o bispo, ainda tem esse lado, não vou chamar de artesanato, mas sim de uma verdadeira obra de arte. Embora tenha usado elementos muito simples, mas ficou de uma beleza muito grande. O seu presépio, que o senhor disse que começou lá quando ainda estava na catedral. Então vamos falar um pouquinho também desse gosto do Padre Egídio por de certa forma, alguns trabalhos manuais. Como é que foi fazer esse presépio, Padre? Bom, eu era professor de trabalhos manuais no Colégio de Assis. Certo. E lá ensinava a fazer aviões nem lembro mais de material. E é a paixão minha. Eu gosto de mexer com essas coisas, com motores, com eletricidade. Eu lembro que, quando era pequeno, eu fazia bomba de levantar a água do rio para uma certa altura, aguar as plantações. E eu fazia a mini bomba para brincar com os outros colegas. Um deles, a última vez que fui na Itália, alguns anos atrás, 3 anos, 4, ele me disse: Padre Egídio, você lembra aquela bomba que nós inventamos? Ele disse que nós inventamos, era eu que inventei. Com uma roda de bicicleta, polia e fazia quase no estilo desse aqui. É paixão. E esse presépio sempre ficou aqui na sua casa ou ele ficou em igrejas por algum tempo? Não, eu fiz aqui porque eu levei em 2, 3 igrejas, cada ano numa. Mas vi que a meninada ia embaixo, mexia, quebrava, é coisa delicada. Então, não vou levar mais na igreja, deixo aqui. Para as igrejas já fiz mais 2 iguais. Estão lá. Estão lá. Nesse tamanho mesmo ou fez um pouco maior? Não, menor. Certo. É uma curiosidade que depois nós vamos mostrar para vocês. Fiquem aí só pensando como que é esse presépio que o Padre Egídio construiu. Padre Egídio, esse projeto nosso de fazermos esse resgate com essas pessoas que vivenciaram mais anos na Diocese, já entrevistei o Padre Pedrinho Beltrame, o senhor está sendo o 2º entrevistado. De tudo isso que nós lembramos aqui, ficou algum fato que eu esqueci de lhe perguntar e que o senhor acha que é interessante contar, para que todo mundo saiba e fica como registro dessa sua caminhada, dessa vivência de mais de 50 anos aqui no nosso país? Não tenho coragem de pensar nessas coisas. O passado já foi, tem muita coisa. Por exemplo, antes de entrar no seminário, durante a guerra, eu fui salvo 2 vezes por uma mulher. Uma mulher que o salvou em que circunstâncias? E não é a mesma. Durante a guerra, eu era um jovem preso pelos alemães, consegui fugir. Na fuga, entrei num caminhão alemão que ia para a minha terra. A um certo ponto, paramos. Tinha muita gente que queria fugir da guerra, né, que estava perto de Roma já. E um oficial alemão mandou descer todos os homens. Quando eu estava descendo, uma senhora pôs a mão no meu ombro e disse: esse é nosso filho. Nunca vi isso, a mulher se casava. E eu fiquei lá e pude voltar até a minha terra. A outra vez foi em Macapá. Eu
tinha ido ajudar no orfanato e de manhã cedo, ligando um motor de arranque para a luz elétrica, me deu marcha ré e me bateu com a manivela, me quebrou um pouco a pele, aí saiu sangue, que eu peguei o tétano sem saber. Eu fui para casa, não dei bola, no dia seguinte não consegui levantar. Aí veio uma senhora, disse: padre, o senhor não vai rezar a missa? Falei: não consigo levantar-me. Ela entrou, disse: por quê? O que há? Não sei, não consigo, tenho dificuldade de falar também. E disse: está doendo uma perna. Ela olhou, estava tudo inchado. Ela pôs a mão na cabeça assim, ela fez: meu Deus. Não falou nada, saiu. Depois de 15 minutos voltou com uma injeção. Me fez uma injeção antitetânica e me salvou. Tá bom? Olha, então Deus colocou duas mulheres como anjo da guarda para o senhor quando o senhor mais precisou. Mandada por Deus, Nossa Senhora, porque eu nasci sob a bênção dela. Graças a Deus. E veio trabalhar numa diocese que tem o nome dela. Ah, isso Nossa aí Senhora é de Lourdes. Bom, Padre Egídio, antes de encerrar o nosso programa agora, nós estamos preparando todo esse material para ficar com a história dos 50 anos da Diocese. Nós sabemos que ano jubilar é ano de bênçãos, é ano de graças. Então, agora a mensagem do Padre Egídio para a Diocese de Apucarana, os fiéis da Diocese de Apucarana que poderão assistir esse vídeo agora, o que o senhor tem a dizer por ocasião dessa celebração? Quem sou eu para ensinar os outros? Está tão difícil. Não, mas uma mensagem, uma coisa assim. Eu só peço duas coisas para aqueles que ouvem: que amem a Deus e que amem a Nossa Senhora. Amor de São João Evangelista é observar os mandamentos de Deus. Quem observa, ama a Deus. Para amar a Deus, precisa ter muito respeito e consideração para a Sagrada Eucaristia. Esse negócio de receber a Eucaristia de duas espécies com as mãos assim, e depois os dedos sujos do sangue de Cristo limparam na roupa ou no lenço sujo, ou ver gotas caindo no chão, como eu já vi. Essa coisa não deve existir. Se a igreja não fez até agora, é porque não está bem. Eu dou a comunhão de duas espécies para o seminarista, por exemplo, mas às vezes eu ponho sempre a patina embaixo da boca da pessoa. E duas vezes já me aconteceu nesse ano que caiu uma gota, caiu dentro, em cima das outras hóstias. Não tivesse aquela prudência, caía no chão. E aí o sapato passava por cima, corpo de Cristo, o que é? Esse negócio de dizer que a comunhão não é perfeita se não tem pão e vinho, ou seja, copo e sangue, isso é uma conversa. Porque Cristo está presente em qualquer coisinha, qualquer partezinha, tanto do vinho como do pão. Consagrados, está total, em toda parte, porque Deus é Deus, ore. É verdade. Nós não devemos brincar com o nosso Senhor. Desculpem essa minha... Mas eu fico com raiva quando vejo as pessoas tratar Deus como um objeto da igreja, etc. Outra coisa que eu não aprovo é ter tirado o confessionário da igreja. O confessionário é uma das 5 coisas necessárias para a igreja. O altar, o ambão, a cruz, o lugar sagrado dos olhos santos e o confessionário. Assim está no catecismo da nossa diocese, da nossa igreja brasileira aqui. Então,
chega, não falo mais. Mas é bom esse resgate, o senhor tem direito de falar pela experiência, por tudo isso que o senhor vivenciou, Padre Egídio. Isso é a verdadeira história. Procurando modernizar e às vezes favorecer muito aos fiéis, banaliza um pouco aquilo que é o sagrado. Então, eu penso que é muito importante esse alerta do Padre Egídio, até para refletirmos sobre isso também. Bom, Padre, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa. Foi uma grande honra conversar com o sacerdote aí prestes a celebrar 90 anos e com a graça de Deus ainda tão lúcido e com tantas lembranças a partilhar conosco. E esperemos que isso fique realmente como essa história, e aqui estamos gravando na casa dele, ainda nos abriu as portas da casa dele para receber o programa Sementes de Esperança. Sempre quando nós entrevistamos um padre no nosso programa, com a graça de Deus, antes de encerrá-lo, nós pedimos que ele possa oferecer a bênção de Deus às pessoas que estão assistindo lá. Nós aqui não sabemos quem vai nos assistir, mas alguém estará nos vendo. Se o senhor pudesse fazer agora, oferecer essa bênção para podermos encerrar o programa. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora, porque quem sou eu para benzer? E peço a Deus que traga saúde, e faço minha palavra do Papa, amizade. É preciso que se use mais a palavra com licença, a palavra perdão, a palavra obrigado. Estão faltando essas palavras na vida prática. Que Deus, Nossa Senhora, faça com que todo mundo viva a fraternidade, porque Cristo é um só. Deus é um só. E nós devemos ser um só também. E com esses sábios conselhos do Padre Egídio é que nós vamos encerrar esse programa, lembrando a vocês que nós queremos continuar nesse projeto de fazer os resgates, entrevistando outras histórias vivas aqui da Diocese de Apucarana. Realmente nos sentimos privilegiados por fazermos parte desse projeto. E ao longo do programa nós mencionamos algumas vezes a parte criativa do Padre Egídio de construir o presépio tão lindo. E agora, muito em breve, estaremos iniciando o tempo do Advento, tempo de valorizarmos essa vinda de Jesus entre nós, e nada nos aproxima mais que a imagem de um presépio. Então, com essas imagens tão bonitas, é que encerramos esse programa. Agradecendo a presença do Padre Egídio, agradecendo a companhia de todos vocês e desejando a todos uma semana de muitas bênçãos e muita paz. Meu abraço para vocês e até o nosso próximo programa.